Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à segunda parte do episódio 37 do podcast Ala Esquerda. Olha, apenas uma hora não foi suficiente, então a conversa segue sobre as torcidas LGBTQA+, e suas lutas, suas dificuldades, desafios, as suas ações. Não perca a primeira parte, que já está disponível no seu agregador de podcast. Então a bancada do Ala Esquerda, com a Mônica Cury, o Herbert Borges e o Thiago Porto, seguem batendo um papo com a Lívia Ferreira, da LGB Tricolor do Bahia, com Tarcísio Dias, da torcida Marias de Minas, do Cruzeiro, e com Gleison Oliveira, da torcida Papão Livre, do Paysandu. O papo continua. Então vamos lá, Mônica? Então vamos lá. Parte 2, programa 2, eu acho que vocês falaram muito bem nessa ideia de desconstruir, acho que é muito por aí. Eu e as minhas amigas, a gente até tem uma brincadeira, assim, não é uma brincadeira, que eu acho que já está acontecendo com muita gente no meio LGBT, que como eles chamam a gente, eles acham que a gente, viadinho é xingamento, aquela sapatão é xingamento. Então, se eles acham isso, pra gente, heterossexual agora passou a ser xingamento. Então, tem hora que a gente até brinca entre a gente, assim, nossa amiga, mas você tá tão heterossexual, que saco, tipo, nossa, que coisa hétero que você fez, sabe? Então, assim, é desconstruir mesmo, fazer o que eles fazem com a gente, fazer com eles, que eu acho que é muito por aí. Acho que a gente consegue fazer eles entenderem um pouquinho da opressão, um pouquinho, né, obviamente, da opressão, e tentar mudar os discursos aí. Acho que vocês já começaram a falar um pouco sobre a pergunta que eu vou fazer, que também às vezes não é bem uma pergunta, vocês podem explanar sobre isso, a importância de ser coletivo, né, porque uma pessoa trans, uma pessoa LGB, assim, quando vai ao estádio afirmando a sua sexualidade, de alguma forma, ou com alguma frase na camisa, ou com algum trejeito e tal. Quando vai sozinho, a chance de você ser oprimido é muito maior, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. É importante vocês estarem juntos, de ter esse coletivo, de fazer essa luta coletiva, que eu acredito muito na luta coletiva. Eu acho que individual é tudo muito mais difícil. Então, a importância disso aí... e o que mudou vocês a partir do momento que vocês começaram a ser coletivos? Ô, Mônica, isso é importante porque, até pegar um gancho na sua pergunta, para deixar claro que a gente não se coloca como uma torcida organizada que vai junto ao estádio. Porque você disse sobre ir sozinho, pode ser mais perigoso se você vai com um trejeito ou com uma camisa assim e tal, e junto poderia ser mais seguro. Só que o que acontece na realidade do estádio, das arquibancadas, é que a gente vai sozinho, fingindo que ser quem a gente não é. A gente, na arquibancada, a gente não pode demonstrar que você é gay, que você é lésbica, especialmente homens gays. Eu acho que existe aí, por causa dessa questão do que se aproxima ao feminino. A mulher lésbica sofre muito assédio, mas o homem gay ele tem essa questão da própria torcida, ela rejeitar. Então, o homem gay ele tem que ficar na dele, ele não pode dar pinta. E a gente fala e a gente também não vai como torcida, porque a gente não se sente seguro, a gente não tem espaço hoje no estádio para chegar com uma bandeira LGBT, com um jeito mais, né? Você não pode sair daquela heteronormatividade que o futebol coloca. Então, infelizmente, não é a realidade ainda para a gente ir como conjunto para os estádios. A gente não tem essa segurança. A gente espera que vai chegar o dia que a gente vai poder fazer isso e espera que quem for sozinho também vai poder ir e se soltar e fazer o que quiser e não tenha que se segurar, né, como a gente diz. E que outra coisa que a gente espera que vai chegar o dia que casais vão poder se beijar para comemorar um gol, sendo homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Eu acredito, Mônica, e a LGBTfobia, ela é algo muito, muito forte, né? Muito estruturante, estrutural, na verdade. Ela está enraizada em uma sociedade que, desde o tempo, né, lá atrás, quando o Safo, ela traz a questão da lesbianidade, né, nos seus poemas e as mulheres lésbicas da atualidade traz essas forças, né, para a gente poder
dar continuidade, né, às nossas vidas, às nossas vivências, dar visibilidade a essas vivências, eu trago o seguinte, que ir ao estádio, né, estar uniformizado, deveria ser uma coisa super natural, né? Super natural. Eu até digo assim, eu tenho até alguns amigos héteros, eu tenho até algumas amigas héteros, eu até digo isso, porque na visão da sociedade, o que é normal é ser heteronormativo. O que é normal é você tentar fazer um clareamento das palavras, um clareamento das pessoas, né? Nunca fazer o escurecimento ou o colorido das pessoas, porque a gente pode ser o que quiser ser em qualquer momento da vida. A gente precisa somente chegar nos locais, chegar nos lugares, sendo respeitado, somente isso. Eu digo a você que me dá um sofrimento muito grande quando nossos corpos, né, esses corpos LGBTs, sofrem diversas perseguições. Quando o garoto gay afeminado, quando a menina lésbica masculinizada, como chamam de bofe, caminhoneira, sapatão, né, ela e as mulheres trans, principalmente as mulheres trans e as travestis, elas são alvo da discriminação, das falas preconceituosas, né? Você concebe, na verdade, falas sem você conhecer o outro, né? Só porque você identifica no outro que o outro tem algo diferente, né, na cabeça das pessoas. Porque todo mundo tem orientação sexual. Todo ser humano tem uma orientação sexual. Agora, como cada ser se identifica ou vivencia suas relações, é um problema de cada um. E a coletividade, por que eu estou falando isso, né? Porque identificando esses seres, né, dentro da nossa sopinha de letra, como eu falo, LGBT e agora LGBTQIA+, né? Quando traz essa questão da coletividade, é o que me fortalece enquanto pessoa. Porque viver em comunidade é o que é de mais sagrado. É o que é de mais sagrado. Os povos tradicionais vivem em comunidade, os povos indígenas vivem em comunidade, os povos nômades vivem, acho que existe, deve existir ainda, vivem em comunidade. Então, por que isso, né? Porque existe uma troca das relações, existe uma troca de sentimento, existe uma troca de fazeres, existe uma troca no pensar. Eu trago a filosofia africana do Ubuntu, porque eu sou, porque nós somos porque eu sou. A minha língua fala na boca da minha irmã, a língua da minha irmã fala na minha boca. E assim, essa crescente da coletividade, ela só existe a partir do momento que eu acredito que eu sou um ser importante no mundo e que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que me valorizar, que eu tenho que me respeitar, que me amar, para eu poder amar o outro e conviver com o outro. Porque os entendimentos são completamente diferentes. Quando eu falo em coletividade, eu falo de amor, eu falo de dignidade, de equidade, de paridade, eu falo disso. E tem uma coisa muito importante, e que eu gosto de pontuar nas minhas falas, é que nosso país e as pessoas, muitas pessoas do nosso país, são hipócritas. Por que hipócritas? Porque nenhum país em que mais mata LGBT, mas também é o país que mais acessa os conteúdos de mulheres trans, de mulheres lésbicas, de mulheres, vamos dizer assim, da comunidade LGBT, as revistas pornôs, e que tem a relação de homem com homem, né?
que muitas vezes quem está ali não é um gay, é um ator fazendo, ou uma atriz fazendo aquelas cenas, mas bota o homem com o homem para trazer esse link, né, do pornô, da busca do corpo, da fetiche com os corpos lésbicos, né, o homem sentado olhando duas mulheres transarem. Então, existe toda uma cadeia, né, que envolve a questão da coletividade, né? Porque se não existisse essa hipocrisia dentro do nosso país, se não existisse pessoas que falam mal da vida de nós, mulheres lésbicas, de nós, mulheres trans, mulheres travestis, se não houvesse, e dos gays, dos bissexuais, se não houvesse essa hipocrisia, a gente viveria bem melhor. Então, eu digo a você, eu só vou para dentro do estádio com a torcida LGBT tricolor, com as pessoas e em bloco, porque eu sozinha, eu posso sofrer um ataque e eu não vou ter nenhuma testemunha para me ajudar, porque as pessoas vão para cima. O meu jeito de sapatão de ser não é o mesmo jeito de sapatão de ser da minha esposa. Minha esposa é uma mulher super masculinizada, se for colocar dentro dos padrões ao qual eu digo que ela tem uma outra feminilidade. Mas assim, a gente sofre muito quando a gente não consegue conviver, ter esse convívio coletivo. Quando a gente não consegue observar que a vida do outro é importante para mim, como a minha também é importante para o outro, ou para a outra, ou para outros. Então, assim, tentar embasar nossas vidas, porque assim, eu já vivo em coletividade, porque eu já nasço dentro de uma família em que eu sou a menor, e minha irmã mais velha, nesse momento, está com 67 anos, e eu estou com 50 anos. Tem uma diferença de idade de 17 anos, né? Uma diferença até muito grande. Mas eu nasci numa família de 11 irmãos. Eu sou a 12ª filha de minha mãe. E eu já vivo dentro de uma sociedade coletiva, em que minha mãe pregava o amor, solidariedade, o respeito aos mais velhos, que a gente tomasse a bênção aos mais velhos, que a gente respeitasse os mais novos, que a gente respeitasse os nossos iguais. E a coletividade é isso. Eu já trouxe os valores dessa família. E não poder adentrar um estádio, chega, eu estou me arrepiando toda, porque não poder adentrar um estádio e dizer para aquelas pessoas ali, né, através do meu corpo, através do meu gesto, quem eu sou, ficar reprimida, isso para mim não é bom. Não é bom. No dia que nós fomos assistir o jogo do Bahia com o CFC, que é de lá de Sergipe, gente, quantas pessoas nos pararam no meio do caminho para tirar foto, porque a gente estava com a bandeira LGBT. Quantas pessoas pararam para isso? Isso é coletividade, isso é se importar com o outro. E tinha pessoas ainda que queria demarcar espaço para dizer que não era gay, não era LGBT, era hétero, mas que comungava com aquela coletividade que estava lá. Então, o que eu trago, o meu sentimento de coletividade é esse, Mônica. E eu espero que essa sociedade, ela possa evoluir. Talvez eu não esteja aqui para ver, né? Talvez eu esteja em outro plano espiritual, mas eu acredito muito que a evolução dos nossos corpos, a evolução das nossas mentes, isso eu estou falando da sociedade em geral, vai passar sempre pela coletividade, porque se não existir, pode ter certeza, tem algo errado. Assim, falar depois da Lívia é complicado, né? E assim, aqui na questão do Paysandu, a gente tem um mecanismo, né, de poder entrar todo mundo junto, dar papão livre, né, porque agora nós ganhamos uma força assim gigantesca nessa luta dentro dos estádios, que foram as torcidas antifas, né? Então eles chegaram para derrubar a porta mesmo e dizer, ele está aqui, se você não quiser ele pode vir que a gente vai para porrada, não tem problema, né? E a gente aproveitou essa deixa para começar a entrar junto,
né, juntos, todos nós, a gente se reúne todos juntos, né, a gente tem uma camisa, inclusive do Paysandu Antifa, que é o rosto da Marielle, né, foi muito criticado. Em seguida, quando a gente teve a oportunidade de explicar do porquê da Marielle, a gente foi muito aplaudido, hoje em dia a gente já conseguiu manter uma espécie de respeito. Com relação à questão do LGBT dentro do estádio da Curuzu, né, assim, como eu tô falando a vocês, né, eu sou aquele gay que eles querem ver, né, aquele gay que é discreto, né, que não tem problema, que eu gosto eu sou jogadão mesmo, né, tipo, gosto de estar né, mas é o meu jeito, né, não tem que ser regra para LGBT dentro do estádio ser o meu jeito, né, então assim, eles já me conhecem, já conhecem a galera que anda comigo, tanto que eles dizem assim, olha, chegou a galera colorida, né? Mas assim, já houve momentos bem mais feios dentro da Curuzu, né? Onde a gente entrava com medo mesmo, como eu falei para vocês daqui a pouco, a gente entrava com escolta, né? E a polícia ficava perto da gente o tempo todo. Hoje não, hoje a gente tem essa facilidade de entrar, não está 100% perfeito, mas está melhorando bastante, porque, por exemplo, quando a gente percebe que dentro da arquibancada, no meio da arquibancada, quando começa um palhacinho querendo puxar piadinha homofóbica, LGBTfóbica, transfóbica, machista, racista, misógina, a própria torcida chama a atenção da pessoa. Não faz isso não. Não faz isso não, entendeu? Não faz isso aqui dentro, não cola mais isso. Então, é o linguajar deles. Então, assim, eu aproveito a deixa, né, para aproveitar e falar sobre a questão da politização, né, dessa quebra de estigmas, como você estava conversando ainda há pouco sobre a questão da opção sexual, né, da sigla GLS, que eles têm mania de dizer que é GLS, porque eles acham que LGBT é muito grande e tal. Então, assim, eu vou aos poucos galgando a conversa com eles. E agora com essa conversa, com essa força, né, com essa mega força da Frente 1914, que é a torcida do Paysandu Antifa aqui, a gente está começando a galgar novos rumos, né, novos graus, porque muita gente está aderindo, né. Eu percebi no último jogo, antes da pandemia, que teve algumas pessoas que foram até mim. Eu fiquei um pouco com medo, mas ao mesmo tempo não posso também me fechar em copas. Eles foram até mim e disseram assim, olha, eu te conheço das reportagens, viu? E olha, eu vou dizer uma coisa pra ti, eu tenho muito orgulho porque você é Paysandu. Tá? Você é pode ter certeza que se depender de mim, você nunca vai passar por nenhum tipo de constrangimento nesse estágio. Então, assim, as coisas estão começando a melhorar. Óbvio que a gente precisa melhorar muito ainda, né, bastante, né, assim, eu não posso chegar na Curuzu com uma bandeira do arco-íris sozinho, como o Onan, que é um cara que eu admiro pra caramba, assim, né, faz, porque de toda forma é melhor eu devagar, né, eu conseguir aos poucos conquistar o nosso espaço. Eu sei que é complicado pra gente, como o Lívia mesmo disse há pouco, e eu fiquei muito tocado no que ela falou, que dói, né, a gente não poder ser quem nós somos dentro do estádio de futebol, que é expressando um amor por um time, né, assim, é muito complicado pra gente, né, assim, Lívia falou sobre a questão da gente ter que o Tarcísio também falou sobre a questão da gente ter que não ser quem a gente é ali dentro do estádio. Eu tô procurando ser quem eu sou, sabe, assim, eu tô me afirmando enquanto LGBT, eu tô dando a cara a tapa aqui no Pará com relação à política de inclusão nos esportes, né, eu já fui, inclusive, para 3 ou 4 apresentações em rede aqui nos jornais locais, né, dando a cara a tapa com a camisa do Paysandu e com a bandeira do arco-íris. Então, assim, até agora eu ainda estou vivo, né, não me mataram ainda, né, mas eu acho que a gente tem um caminho longo para trilhar, mas que o nosso trabalho enquanto coletivo, né, a gente percebe, por exemplo, Tarcísio sabe, Lívia sabe, o Yuri também sabe, né, do Marias, que a gente percebe, por exemplo, que hoje, quando tem as datas alusivas ao orgulho LGBT, a gente percebe que muitos times de futebol estão fazendo campanhas para acabar com o preconceito. Então, isso já é um passo nosso, né? A gente vai ser ouvido pelo STJD, né? A gente vai ter uma reunião com o STJD, né? E a gente percebe, por exemplo, que a gente está galgando muita coisa boa, claro que aos poucos, né?
Mas aí, como a Lívia falou, né, como a Mônica falou, Mônica foi perfeita assim, na fala dela há pouco, de dizer que se eles acham que me chamar de viado é ofensa, para mim não, né? Porque para mim eu tô me auto-identificando como gay mesmo, com viado, mas eu sou um viado empoderado, né? Tanto é que vou para discussão com eles, né? E aí a discussão de frente a frente, e no final ele diz assim, pô, eu gostei desse viado. Esse viado é muito bacana, ele sabe explicar as coisas melhor do que qualquer pessoa. Então, aos poucos, a gente vai começando a desmistificar. E a gente percebe, inclusive, claro, que a gente tem que ter muito cuidado, a inteligência, a sapiência de entender que quando eles estão te agredindo, quando eles estão te criticando por te chamar de viado, e quando eles simplesmente só chamam por chamar. Né? A gente não pode também tudo começar num porradal, senão a gente nunca vai conseguir ser aceito de jeito nenhum. Né? Eu chamo, olha, mas é assim, nós somos um viado, mas eu sou um viado empoderado, eu discuto contigo como qualquer outro heterossexual, eu vou pra porrada contigo como qualquer outro heterossexual, porque acima de tudo eu sou também um LGBT, sou paysandu, gosto de discutir o assunto, e é muito bacana porque eles estão começando a nos aceitar. Esse tipo de espaço, como a Ala está fazendo agora, né, esse podcast é interessantíssimo, porque a gente percebe que as pessoas vão ter acesso do que a gente vive. E as pessoas só começam a perceber o que a gente sente quando a gente escuta os dos próprios atores. Porque uma coisa são héteros falarem sobre LGBTfobia no estádio. A outra são LGBTs falando do que sofrem dentro dos estádios. Nós estamos aqui exatamente para isso. Para esclarecer que a gente está conseguindo, mas nada foi de graça. E a gente não vai parar enquanto a gente não perceber que todos estão ali dentro do estádio sendo respeitados. Podendo assistir o seu time de futebol com todo do jeito que ele é peculiar, né? Tem uma coisa que eu tenho uma amiga, né? Na verdade, o nome dela é Rosângela Castro e ela é torcedora do Vasco, né? E ela sempre fala com a gente o seguinte: que qualquer pessoa pode chegar e me chamar de sapatão, né? Pode chegar. Sapatão é uma coisa entre nós. Eu posso chegar para minha amiga, para minha companheira, chamar de sapatão, nós podemos fazer isso. Chamar de lésbica, podemos também. Agora, as outras pessoas que estão fora desse processo, que não é LGBT, não têm o direito nenhum de me chamar de sapatão. O meu nome é Lívia Ferreira da Silva. E se caso quiser me chamar de lésbica ou de sapatão, me chame de senhora sapatão ou de senhora lésbica, porque de outra forma eu não aceito. Lívia, eu te amo, Lívia. Sensacional. Muito bom. É isso. Pessoal, eu vou fazer só mais uma perguntinha pra gente encerrar. Adorei a questão que vocês citaram sobre a Marielle. E vou emendar. A gente aqui no Ala Esquerda sempre fala da importância da politização do esporte, né? A gente é totalmente contra esse papo de que futebol e política não se misturam. Aqui a gente mistura e mistura muito, porque a direita faz isso o tempo todo, só não assume. Então eu queria saber de vocês, como é que é a relação de vocês com as diretorias, com os órgãos, as federações dos estados de vocês, até mesmo com a CBF, se já teve algum contato. Falar um pouco mais sobre essa questão política das torcidas LGBTQIA+. Nós então tivemos a maravilhosa notícia de que eles vão, eles já sabem da existência da Canarinhos, né? Aqui no estado do Pará, a Canarinhos está em ascendência muito boa, né? E de contrapartida a gente leva também a torcida da Papão Livre. E aí eu faço essa crítica, essa questão, eu puxo esse assunto para ver se lá do outro lado do rival eles também se levantam alguém lá dentro para poder discutir esse assunto. Eu, inclusive, já me dispus a ir lá e fazer essa conversa, fazer essa formação política, né? Para poder ter essa galera também dentro do nosso coletivo Canarinhos, porque o Remo também é inegável de que ele tem torcida, não é que nem o Paysandu, que é o melhor, mas tem torcida, né? E a gente tem que respeitar também. Com relação à Federação Paraense de Futebol, também já sabe que existe esse coletivo Papão Livre, né? Porque aqui um jornal de grande circulação, que é o Diário do Pará, replicou uma matéria da UOL, inclusive nós estivemos presentes também, o pessoal do Maria de Minas também, a LGBT Tricolor também, falando sobre esses colégios, sobre esses grupos que estão se formando, que estão se organizando dentro
dos estádios, né, brasileiros. Eles sabem que a gente existe, mas assim, nós aqui da Papão Livre, nós já conseguimos fazer com que o presidente da Federação Paraense de Futebol nos escutasse, né? Tipo, foi uma conversa muito, assim, informal, não foi nada assim, tipo, protocolado e tal. A gente se encontrou num seminário de democratização de acesso aos estádios de futebol, puxado pela Paysandu Antifa aqui no Pará. E aí eles foram, né? Eles acabaram indo, e aí foi uma mão com açúcar, né? Que eles escutaram tanto a gente do Paysandu, como a galera do Remo, e também uma outra torcida que está se formando aqui, né? Que são só de coletivo de mulheres, e elas incluem também as meninas trans. Isso é muito show, né? Então, e também a organização de torcidas evangélicas, ainda tem isso ainda, né? Tem os evangélicos que estão se organizando, inclusive, dentro do estádio, mas discutem aqui, pelo menos aqui no Pará, discutem a inclusão dessas torcidas. Aí é muito complicado aqui, porque primeiro teve a questão da pandemia, né? A gente conseguiu avançar um pouco, e aí, eu digo sempre que o diabo, quando não vem, ele manda alguma coisa para frear. Mandou essa pandemia, e a gente acabou perdendo aquele contato. Eu penso que agora em agosto a gente volte a conversar. A nível de Estado, né, assim, governamental, como eu falei para vocês, a gente conseguiu fazer um clássico da diversidade aqui. Então a gente já é conhecido, né, assim, e para minha felicidade, o Paysandu ganhou esse clássico, né, e a gente está aos poucos tentando chegar nas pessoas, né. Se a gente está com um aparato jurídico muito bom, né, através da comissão da OAB da diversidade sexual, né, tem a galera dos Antifas, tem a galera do Conselho de Psicologia e de Serviço Social, que também está comprando essa briga junto com a gente aqui. A gente está querendo aos poucos chegar onde a gente não era antes ouvido, né. Hoje, para minha certeza, chegou no meio, né, um e-mail da Federação Paraense de Futebol informando, né, que se por um acaso nós da Papão Livre quiséssemos entrar com material, né, uma vez que não está tendo acesso nenhum torcedor, mas que nós da Papão Livre estamos autorizados a entrar no estádio de futebol com o nosso material, com a nossa bandeira, se a gente quiser, desde que a gente entre de acordo com as normas que eles impõem. E aí, as normas que eles impõem tu ter que encontrar aquelas torcidas que lá atrás acabaram nos agredindo, né? Porque isso é mais complicado ainda, então a gente começa a ficar um pouco pensativo. A gente quer, mas ao mesmo tempo a gente tem medo, né? De chegar lá e dizer assim, mas não era vocês, não foi com você que a gente teve um porradão e tal, então a gente está evitando esse confronto. Mas agora a gente está pensando numa força-tarefa para que agora, pro início da Campeonato Brasileiro, a gente já entre com o nosso material. Tudo com o aval da Federação Paraense de Futebol, da diretoria do Paysandu, né? E assim, no Pará a gente anda aos poucos, mas está andando um pouco, né? Está sempre avançando um pouquinho, né? E claro que a gente vai ajudar também os nossos irmãos a nível de Brasil, que também precisam desse toque, né? De como fazer, né? Para que isso seja um movimento nacional mais presente, que a gente seja conhecido pelos governantes também pelas federações. Thiago, você tocou num ponto aí que eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito de política, e eu concordo com você plenamente que não tem essa separação de que o futebol e política não pode caminhar junto. Eu acho que devem, inclusive, caminhar, e caminham sim. O Gleison falou das torcidas Antifa. A gente tem um movimento de torcidas Antifa em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, e que a Marias de Minas começou a integrar esse movimento, né? A gente até participou de uma live com eles, com torcidas do Atlético, do América e de times de outros estados também, que eu até falei aqui em que outro fórum de torcidas organizadas, né, vamos dizer assim, uma torcida LGBTQIA+, ia ter espaço e voz igual a gente teve. Então, a gente entrou para essa luta por quê? Porque a gente acredita que a luta antifascista, ela inclui a luta contra a LGBTfobia. Por quê? Eu não vou dizer que todo LGBTfóbico é fascista, porque infelizmente não é verdade.
mas eu afirmo categoricamente que todo fascista é LGBTfóbico. Porque o fascismo, né, ele tem esse ideal de povo, de nação, mas é o cidadão ideal, né? Então, na verdade, em vez de incluir com essa ideia, ele exclui tudo que está ali fora do propósito da glória nacional e tal, do que eles querem, de que eles têm essa ideia de nação, da família, do tradicionalismo, dos valores, né? Então o fascismo, ele retoma tudo isso, né, com esses discursos ultranacionalistas e ultraconservadores. Então, isso vai contra os nossos movimentos progressistas de torcidas LGBTQIA+. Por isso que a gente resolveu integrar os movimentos antifascistas, e a gente acredita que nem em movimentos ultraconservadores assim a gente não teria uma aceitação igual a gente teve nesses movimentos de extrema esquerda. E existem inclusive as torcidas antifa, né? Surgiu aí algumas, porque surgiu esse movimento de torcidas antifa aí pelo Brasil, e surgiram as torcidas anti-antifa. E tem até a Direita Azul, que é uma torcida, é um grupo de torcedores do Cruzeiro, que, segundo eles são contra o futebol moderno. E o que é o futebol moderno para eles? É o futebol onde eles podem continuar sendo machista, homofóbico. Quando essas pessoas acham ruim, quando você critica ou você tenta desconstruir, né, um canto homofóbico, um comentário homofóbico, eles dizem que é mimimi, né, a dor que não dói em você, né, o mimimi, mas eles falam que você tá tirando a liberdade dele, o direito de expressão. Mas, na verdade, a liberdade que é tirada é do LGBTQIA+, de frequentar o estádio. Então essas pessoas, elas querem ter o direito de continuar fazendo com que o futebol seja um templo de preconceitos, o templo do homem heterossexual, que ele pode ali ser machista, homofóbico e falar e fazer o que ele quiser, porque no mundo fora do futebol isso já não está sendo aceito mais, mas o futebol não é uma parte fora do mundo. Na verdade, o futebol tem que caminhar junto com o mundo. Então essas coisas que não são aceitas mais fora do futebol não podem ser aceitas dentro do futebol. E por isso que eu valorizo muito essas torcidas de resistência, a RAP, né, que é a Resistência Azul, e também dos rivais. A gente tem elogios da Resistência Atleticana, né, a Galo Antifa, outras torcidas de rivais, eles nos aceitam muito mais, nos acolhem muito mais do que torcidas organizadas do próprio Cruzeiro. Então eu acho que futebol e política têm sim relação, eles andam lado a lado. E para a gente falar em futebol progressivo, para a gente falar em transformação no futebol, né, em reconstrução, como a gente já falou aqui, a gente precisa sim da ala esquerda, né, do futebol. Eu já trago, né, uma visão também sobre esse quadro, né, política e esporte. Na minha cabeça, o esporte é uma política pública, e que ela vem sendo desenvolvida em diversos lugares, diversos locais e com diversas forças. A política pública esporte, ela vem para dar uma dignidade através de competições, né, para aquelas pessoas que vão subir em um pódio, ou que participaram daquela competição, né? Então, eu não posso dizer que eu não vou falar que política e esporte não vai estar junto. Para nós da LGBT Tricolor, isso caminha lado a lado. Porque se não houvesse a política, né, dentro dos times, não haveria a condição de dar continuidade. Porque assim, não é só uma administração. Você precisa manter uma política para os seus jogadores. A política econômica, né, de remuneração, a política de bem-estar. Vai para um outro estado, tem que estar em um lugar bem decente para estar. A política educacional é essa política que a gente leva para dentro do estádio, dizer que você está ali e você tem que saber, ter conhecimento, o porquê você está naquele espaço. Então a política, ela se desenvolve de diversas formas e ela está presente na nossa vida o tempo todo. O esporte, ele nos traz alguns sentimentos, muitos sentimentos. O esporte é como se fosse um barco em que ele vai perpassando de porta em porta, trazendo ou deixando pessoas naquele local. Tem uma música que é cantada, eu estou tentando lembrar quem é o
o cantor, porque é muito antiga, não sei nem se alguns aqui conhecem, como Tarcísio Maio Gleice, que diz assim: se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sobraria com sentimentos e deixaria em frente junto ao meu coração. E aí, fala de amor, fala de idas, de partidas, de ficar, de sair. E o esporte é isso, o esporte é vida, o esporte é política, o esporte traz diversos sentimentos, o esporte traz diversas tensões, o esporte ele faz. E falar do esporte, o futebol, né? E aqui eu trago uma denúncia, né? Porque enquanto esse país não respeitar as mulheres, nenhum clube vai respeitar as mulheres. Porque a profissionalização do futebol feminino é algo que está travado nas nossas gargantas há muito tempo. Nós temos a professora Dilma Mendes, que é uma vencedora. Ela é a técnica oficial do grupo de mulheres do futebol feminino, Fut7, e foi para a Itália e lá ganhou o grande prêmio, que foi vencedora, primeiro lugar na competição, foi a campeã. E que essa mulher dentro do nosso país não é respeitada. Era para estar dentro da seleção de futebol feminino, era para estar pegando todas essas garotas que estão aqui dentro do nosso país para estar nesse lugar. Mas o que falta? Falta políticas de inclusão. E o esporte, ele nos traz a política de inclusão. Mas, no mesmo tempo, da maneira que utiliza, as mulheres ficam de fora desse processo. O olhar dos nossos clubes, muitas vezes, é trazer homens de grandes nomes para ficar sendo técnico dos nossos times. Mas por que não pensa também trazer uma mulher para vir para dentro desse time, para ser técnica de futebol de um time masculino? Porque não respeita esses grandes passos, né? A minha voz talvez seja uma voz muito de mulher feminista, né? Mas eu estou falando muito mais como atleta do futebol feminino, como coordenadora de futebol feminino, como técnica de futebol feminino, como juíza de futebol feminino e como uma mulher que ama o futebol feminino e que luta pela questão da profissionalização do futebol feminino, que é uma política que deveria estar implementada há muito tempo. Mesmo a FIFA dizendo que em 2019 todos os clubes tinham que se adequar, porque existe 30% de investimento para as mulheres, para o futebol feminino. E muitas vezes os nossos grandes dirigentes retiram esse dinheiro e colocam na sua categoria de base masculina, mas não colocam na categoria de base feminina, nem nos clubes de futebol feminino. As políticas implementadas para poder... que o Bahia faz, né? Essa política, que a gente tem essa relação com o Esporte Clube Bahia, a relação das políticas identitárias, das políticas afirmativas, das ações afirmativas. Então, assim, o que Bahia faz é uma agulha dentro de um palheiro. É uma agulha dentro do palheiro. Porque é um clube que se preocupa tem essa responsabilidade social. Mas, na verdade, todos os outros clubes deveriam ter essa responsabilidade social, mas não tem. E o que acontece? Todos os temas travados pelo Bahia, todas essas pautas identitárias travadas pelo Bahia, deveria ser de todos. Mas ainda assim, a nossa pauta identitária, eu vou falar em bom tom, a nossa pauta identitária, que nesse momento é a LGBT, e que é a pauta da torcida LGBT tricolor, para se colocar uma camisa na rua, com o símbolo do Bahia e o símbolo da nossa torcida, está engavetada pelo Bahia, né? O Bahia, eu falo, o nosso presidente Belitani, ainda não se colocou no nosso lugar, né? Não teve essa empatia, porque todas as outras torcidas estão aí de boa com o Bahia, com o símbolo do Bahia, com o símbolo da torcida, e aí para cima e para baixo, desfilando com suas camisas, com suas bandeiras. Aí você vê o quanto a LGBTfobia oprime, mesmo que ele pense, né, fez o trabalho da camisa 24, fez aqui não é impedimento, uma política, né, contra a LGBTfobia, fez tudo isso, gente, mas ainda assim, na hora de lançar uma camisa de uma torcida LGBT tricolor, não tem
esse aval. Não tem. Mesmo a gente dialogando com os conselheiros, dialogando com os dirigentes, dialogando com o próprio Belitani, ainda assim nós estamos à parte, né? A gente precisa ter essa oportunidade de dizer para todos os torcedores do Bahia o quanto isso é importante para a gente, o quanto isso é necessário. Todas as nossas propostas que foram protocoladas na CBF, na STJ e outros lugares, né, daqui do estado da Bahia, que a gente foi até na federação, nós sentamos com o presidente da federação, nós falamos sobre essa política, nós traçamos um cronograma de ações para agora, para esse momento pós-pandemia, né? Nós pensamos tudo isso para poder fazer campanhas dentro do estádio, entrada de LGBT junto com os jogadores, camisa com faixa, tudo isso nós pensamos, né? Ter um vídeo, né, com a nossa cara lá e com a cara de outras LGBT, falando qual a importância, né, de estar dentro desse estádio, fazer alguns vídeos criativos também. Todas essas coisas. A gente conversou com a Federação Baiana, nós conversamos com o Belitani, conversamos com a ordem, a comissão, né, de direitos humanos e da diversidade da OAB, né? Nós tivemos o aparato deles que estavam na nossa reunião. Então, assim, existe uma conversa, existe um diálogo, existe um debate, né? Existe tudo isso. Mas, infelizmente, a LGBTfobia está tão enraizada que, mesmo que o Belitani, que é o nosso presidente, ele tenha esse sentimento, né, das políticas identitárias, mas ainda assim ele teme por causa dos resultados do Bahia. Se o Bahia perder e lançar essa camisa durante esse período, o que é que pode acontecer, né? Ele se preocupa com a postura política, né, dos nossos dirigentes. Do nosso dirigente, estou falando da torcida LGBT tricolor, né? Por exemplo, o Onan, eu e outras pessoas que é envolvida politicamente, partidariamente em determinado lugar. Acho que a nossa imagem vai ficar presa com a questão do Bahia. Isso que a gente tem que saber, que qualquer ser humano torce. O infeliz do presidente vestiu nossa camisa, que isso foi pra gente, foi assim, um horror. Mas quem vai dizer que ele não vai usar? Mas são essas coisas, sabe, que, por exemplo, nós somos contra, assim, a todo tipo de retirada de direitos. Mas em menos de 2 anos, quantos direitos foi retirado? Direito trabalhista, o direito da educação e da saúde, porque fez o congelamento, né, através da emenda, fez o congelamento. Durante 20 anos, a população não cresce, não nasce ninguém, só faz morrer. E assim, são alguns desastres que essa galera que está dentro do parlamento e que é uma população privilegiada, embranquiçada, né? Temos a galera da esquerda que tenta segurar a onda, ajudar a não acontecer os desmandos, né? Mas infelizmente a maioria está ali dentro. É a turma do BBB, Bala, Boi e Bíblia, que estão ali dentro, os fundamentalistas, que não respeita o espaço de cada ser. É uma Câmara de Deputados que só faz retirar direitos. A partir do momento que houve impeachment de uma mulher, para que sexismo, misoginia, machismo, patriarcado tão forte como esse, retirou a Dilma Rousseff da presidência, dizendo que estava tendo pedaladas fiscais, porque ela estava tirando um dinheiro de uma coisa e colocando para a população mais necessitada, e pedalada fiscal, estava dando vida para a sociedade. Então, como é que a gente não fala de política? Como é que a gente não fala de machismo, de misoginia, de sexismo? Como é que a gente não pode falar? A gente tem que falar assim, porque se não falar, as coisas vão achar que está tudo bem e vão acabar nossas vidas. Então, essa relação política, né, essa relação de crítica, de debate, de diálogo, a gente faz com todas as instâncias, com o nosso clube até a CBF. A gente só espera que eles nos chamem para poder estar
realmente conversando, dialogando, faz uma reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo qualquer um aplicativo que a gente possa estar colocando a torcida Canarinho e todas as torcidas que comportam a torcida Canarinho, que é a nossa torcida maior. Pegue todas essas torcidas e coloque junto em uma mesa e a gente sente, bate o papo e diga o que é que a gente precisa para que dentro do estádio não exista tanta misoginia, que não exista tanto sexismo, tanta LGBTfobia, tanto racismo, que quando chega um jogador que se sai bem, que defende bem o gol, então que faz gol, que toca bem, que joga, por ser negro, fica chamando de macaco, pegando a banana e descascando e mostrando que é macaco. Gente, é um desabafo, ao mesmo tempo é uma resposta, mas é também dizer que nossas vidas, elas passam, mas a gente tem que deixar o que é de melhor para essa sociedade, para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. A gente precisa pensar o que é que a gente tem de melhor para deixar, porque mazelas, opressões, violências, violações de direito, isso não serve para nossas vidas. Nós LGBT, nós somos caros, nós gostamos de coisas boas, e por amar um clube tipo Bahia, que eu trago no meu coração, é porque eu gosto de uma coisa boa, e eu quero dar o meu melhor, e o meu melhor nesse momento é ser respeitada dentro da torcida LGBT tricolor do Bahia. É isso. Eu tô aplaudindo com os pés, porque com as mãos eu tô enxugando as lágrimas, Lívia. Então, meu agradecimento, esse foi o Ala Esquerda número 37, meu enorme agradecimento ao coletivo Canarinhos Arco-Íris. Fica a certeza que é só uma primeira participação, haverá outros convites. Então, força na luta de vocês, que na verdade é uma luta nossa, é uma luta da nossa sociedade. No que precisarem, tem o apoio desta bancada, do nosso pequeno espaço, e fica a nossa torcida para que surjam cada vez mais torcidas LGBTs no país, e acho que ficou evidente o porquê que é necessário que elas surjam e que elas montem a sua resistência. Então, como recado final aqui, vocês encontram o Ala Esquerda no Twitter, @alaesquerda7, e no Instagram, @ala_esquerda7. Um forte abraço a você que chegou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Um abraço, pessoal.